Seja bem-vindo ao Teologia Atre, Teologia para a Vida, dia de responder comentários e tem muito comentário bom. Será que eu me tornei arminiano? Será que ir para a igreja é errado e nós deveríamos nos cultuar a Deus em casas ao invés de ir para a igreja? Isso tudo vai aparecer aqui no canal hoje, cara, e mais um monte de coisas, tá? Eu vou liberar um vídeo da área de membros para vocês aqui no canal, para vocês entenderem o que é calvinismo. E caramba, tem muita coisa, então fica aí até o final, tá? Eu tenho que falar com vocês sobre o livro Texto e Contexto, tá aqui, ó, livro Texto e Contexto, bonitinho, é a terceira e última edição do livro. Tem nele também leitura imersiva, é um manual de leitura e interpretação da Bíblia, tá na promoção, link na descrição, tá bom? E se você não quiser ler o livro e quiser fazer o curso de leitura de interpretação da Bíblia, o link tá na descrição também, você vai fazer pelo Hotmart, são 2 cursos, tá? Pessoal, vamos ver os comentários aqui? Tem muita coisa hoje. Pra você ter uma ideia, eu já regravei esse vídeo 4 vezes porque eu quero ser mais dinâmico agora, quero ir direto aos pontos, né? E eu vou fazer isso a partir de agora. Se você tiver mais dúvidas, coloca aqui nos comentários que depois a gente vai respondendo em outros vídeos, tá? O Silva comentou o seguinte no último vídeo, onde eu respondo o Martinez lá do canal Apologético, tá? Ele falou o seguinte: você falou muito bem, mas no final da sua fala virou um arminiano clássico. Parabéns, é preciso se arrepender para poder obter a salvação dada por Jesus. Seja bem-vindo ao arminianismo. Qual é, Silvio? Você tá me tirando, cara? Eu não virei arminiano, mas isso não tem a ver com arminianismo e nem calvinismo. Isso tá na Bíblia também. Então, também não, né? Isso vem da Bíblia, aliás. Acontece que entre arminianos e calvinistas, de fato, arminianos mesmo, verdadeiros, há poucas diferenças, tá? As diferenças que você encontra, na verdade, não está no arminianismo, está no semi-pelagianismo, no pelagianismo e numa teologia que está dominando a internet agora, disfarçada de arminianismo, ó. Existem pessoas que não são arminianas, se fazendo de arminianas, para que vocês, arminianos, odeiem os calvinistas. São os caras famosos, tá? Vocês têm que ficar atento ao que eles falam. Não é porque eu digo que sou arminiano que eu vou ensinar arminianismo. Uma coisa não tem relação com a outra. Eu posso estar mentindo para vocês. E realmente isso está acontecendo. Ó, anota aí para você pesquisar. Teologia do processo. A teologia do processo é que está enganando vocês. Arminianos e calvinistas sempre foram muito parecidos, mas a partir do movimento da remonstrância, que são os alunos de Jacó Armínio, é que as coisas começaram a tomar outra direção. Tá bom? Armínio concordaria com o que a gente ensina, ele não teria problema com isso não. Agora, os remonstrantes é que foram modificando o pensamento. Inclusive, se você entrar no site oficial da remonstrância, você vai perceber que eles apoiam casamento não, é pastorado feminino, eles são meio liberais, entendeu? Os remonstrantes não são arminianos, eles mudaram as bases. Agora, quando você vê um calvinista falando que o Armínio pregava, aí você, pô, o cara virou arminiano. Não, não é isso, tá? É porque nós somos iguais mesmo, não tem muita diferença, tá bom? Agora, ó, para você entender, e você que tá vendo o vídeo entender melhor o que é calvinismo, né, de fato, eu vou liberar para vocês o primeiro vídeo da minha série de estudos sobre calvinismo para arminianos, tá? É um vídeo onde eu não foco no arminianismo, mas no calvinismo, uma introdução ao calvinismo. E aí o primeiro vídeo se chama O que é calvinismo? O link dele tá na descrição desse vídeo, tá? Tá liberado para vocês. São 9 vídeos, mas um vídeo eu vou liberar para vocês, tá bom? O restante, se você quiser assistir, seja membro do canal, que além desse vídeo tem um monte de estudo aqui na área de membros, beleza? Vocês vão entender o que é calvinismo. Eu vou também tentar gravar alguma coisa sobre isso semana, não sei ainda. Mas é isso aí, Silva. Não me tornei arminiano, não. É que a gente é mais parecido do que você pensa, né? Tem um outro relato que eu vou contar sobre isso daqui a pouco também. Vamos continuar aqui, ó. O Juvenaldo, ele comentou o seguinte: eu não entendo como os caras continuam insistindo no arminianismo. É complicado. Juvenaldo, é o seguinte, eu não sei se você fez esse comentário para os arminianos ou para os calvinistas, né? Mas eu vou responder aqui como calvinista. Por que a gente não desiste do calvinismo? Pessoal, toda vez que a gente vai estudar a Bíblia, a gente foca muito naquilo que a Bíblia fala. Então, você vê que eu falo sempre sobre Bíblias diferentes, sobre dicionários, sobre comentários, porque a gente está querendo entender a Bíblia mesmo, entende? Então, quando você estuda um livro calvinista
e compara o texto bíblico que ele está usando e com aquilo que você já sabe, você percebe uma preocupação maior para explicar a Bíblia. O calvinista ele está mais preocupado com o que a Bíblia fala do que com a nossa opinião, entendeu, Juvenaldo? É por isso que eu fico com o calvinismo. Inclusive, no livro Texto e Contexto, enquanto a gente fala sobre os estilos literários, eu tô o tempo todo, vou mostrar para vocês aqui, ó, mostrando como isso acontece na Bíblia. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Essas tabelinhas, elas mostram o texto da Bíblia. Então é por isso que a gente não desiste, cara. O calvinismo ele é a cosmovisão que mais explica a Bíblia e menos foca no ser humano. Você vai assistir naquele vídeo que eu falei que eu liberei para vocês, vocês vão entender melhor sobre isso, tá? O link tá na descrição. Aí esse rapaz que eu não sei ler o nome dele, o E.S. Lander GD, eu não sei, tá abreviado o nome dele, né? Ele tá falando aqui sobre um vídeo onde eu falo que as pessoas precisam se juntar para ajudar a igreja, o reino de Deus aqui na Terra. E ele comentou o seguinte: ultimamente estou sem ajudar a igreja de Cristo. Estou no processo de desligamento da denominação em que eu nasci, cresci e me formei, por razão de erros doutrinários crassos. E é impossível influenciar essa denominação. Estou frequentando uma igreja bíblica, mas ainda sofro muito com a rejeição dos meus pais. Ore por mim, Devaí. Fiquei até o final do vídeo, e graças a Deus, né? Pouca gente fica até o final do vídeo, e às vezes eu coloco coisas mais importantes no final. Mas vamos lá. Essa questão aqui de estar numa igreja que não é bíblica, ela é muito complicada, e geralmente as pessoas vão falar assim: saia da igreja, né? Saia da igreja e arrume outra. No livro Diário de Bordo, o meu livro Diário de Bordo, você pode pelo QR Code, você vai achar ele. Eu falo pro leitor que ao invés dele sair de primeira, ele pode tentar influenciar a igreja, sabe? Mas não influenciar, não é questão de ser calvinista. É tentar abrir os olhos da igreja em relação às heresias que estão sendo ensinadas, entende? Porque tem muita igreja, inclusive presbiteriana, tá, que é calvinista, que não está mais focada na Bíblia. Tá? Tem muita igreja presbiteriana que não sabe de nada sobre doutrinas, nem nada disso. Eu estou citando a igreja presbiteriana porque a gente acha que é mais comum em igrejas pentecostais, né? Muita gente tem esse preconceito. Mas isso não é só nas igrejas pentecostais. Há igrejas reformadas que não sabem sequer o que é confissão de fé. Então, os membros não têm interesse em aprender a Bíblia, eles não sabem o que é confissão, não entendem como é que se lê a Bíblia. Então, nesses casos, eu indico no livro Diário de Bordo, e aqui na área de membros tem um estudo também sobre isso, chamado Conselhos a Novos Peregrinos, tá? Onde a gente aborda esses temas também. E eu sempre falo, olha, tente influenciar a igreja. Eu vou tentando achar aqui, ó. Tente influenciar a igreja antes de sair dela, tá vendo? São 5 vídeos. E até nesse caso dele ali, ó, sobre estar em uma igreja que não é calvinista, até sobre isso eu falo, tá? Até você ver que não tem jeito e aí tomar a decisão de sair. Mas eu sei que tem casos que não tem jeito, tá? Quando não tem jeito, a gente tem realmente que procurar uma igreja bíblica, mas não ficar cutucando a igreja deles também, implicando, nem nada, tá? Vai para a igreja bíblica. Se você tiver a oportunidade de falar com um membro daquela igreja que não prega a Bíblia, fale com ele sobre a Bíblia, não fale sobre calvinismo, fale sobre a Bíblia. Olha só, agora eu estou aprendendo a Bíblia, estou gostando de ler, eu estou mais animado com a igreja, estou mais animado com a minha fé, porque eu comecei a estudar a Bíblia. Quem sabe você influencia ele dessa forma, entendeu? Mas não precisa falar sobre calvinismo, a questão não gira em torno do calvinismo, mas sim em torno da Bíblia. E na verdade, o calvinista ele é muito focado no sola escritura, sabe? A Bíblia é quem nos ensina, não é a opinião de ninguém, não é a experiência, mas é a Bíblia, tá? Então fazendo isso, cara, mesmo saindo dessa igreja, talvez você consiga influenciar pelo menos alguma pessoa a abrir os olhos, né? Ela começar a entender que de fato ela pode ser mais bíblica, ao invés de ficar nesses lugares aí que não ensinam nada daquilo que a gente crê ou daquilo que a Bíblia ensina. Agora, esse comentário aqui é complicado. Na real, ele faz parte de uma cosmovisão que surge lá na Coreia do Sul, se não me engano, né? E a gente precisa falar sobre isso. E eu acho que essa oportunidade foi perfeita para falar sobre isso aqui. É um tema que eu já tratei muito antigamente no canal, mais ainda no grupo do WhatsApp, né? Mas no canal também já falei sobre isso, e ele acabou voltando. De tempos em tempos, esse movimento volta aqui no canal, né? Ele acabou voltando de novo.
Eu falei no vídeo que é importante estarmos em uma igreja. É importante estarmos numa igreja. Aqui na área de membros, a gente tem um vídeo, tem estudos sobre igreja, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. E o que acontece aqui, ó? Igreja, uma defesa da igreja cristã. Tem esses vídeos aqui na área de membros, tá? Ó. Eu até fiquei de fazer o último vídeo, mas pouca gente se interessou. Isso é por isso que é complicado esse assunto. Pouca gente se importa com a igreja, tá? E é isso que eu quis mostrar naquele vídeo também. Agora, o Matt falou aqui, ó. Um cristão deve estar numa congregação, o que não é sinônimo de estar num prédio com uma placa. Então, olha só. Toda vez que eu vejo esse comentário, eu já fico armado contra os pensamentos do Witness Lee, do Atman Nee, né, eu sei lá se eu inverti o sobrenome. Por quê? Porque é dessa seita que surge a ideia de que você não deve se reunir em um templo no sentido de estar em um prédio, entende? Qual é a história desse cara? Esse cara foi rejeitado na igreja metodista, se não me engano, da Coreia, não lembro agora se é isso mesmo, se é o título, e aí ele passou a se reunir em casas, né? Ele passou a se reunir em casas e era onde ele podia se reunir, né? Onde ele conseguiu se reunir. Se não me engano, John Wesley também passou por um processo parecido, mas ele não é o maior exemplo disso que eu tô falando, tá? John Wesley, ele também pregou um tipo de avivamento diferente na sua igreja. A denominação não gostou daquilo e corrigiu ele, né? E nisso ele largou a igreja. Outras pessoas largaram a igreja pelo mesmo motivo, né? O que acontece? Essa seita, ela começou a pregar contra o fato de nos reunir em uma igreja com uma placa. Como se isso fosse o pecado. Entendeu? O pecado é você se reunir numa placa escrito Assembleia de Deus, né? Ou escrito Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que a gente sabe, é lógico que não é esse o problema, entende? Mas eles colocam isso como se isso fosse o problema. E aí o que acontece? Eles decidem se reunir em casas tentando imitar o primeiro século. Até falei sobre isso lá no vídeo sobre a igreja que eu comentei para vocês, tá? Ó, aqui, ó. Aqui no primeiro aqui, ó, quando começamos a nos reunir, tá? Esse aqui, ó, o primeiro vídeo aqui já vai falar sobre isso. Se não me engano, esse vídeo não é para membros. Deixa eu ver se ele tá liberado. Tá liberado para todo mundo, tá? Vocês podem ir lá, o link tá na descrição, tá? Acessem aí o link da Teologia EATRI, né, do blog do canal, e vejam isso aqui. O que acontece, cara? Eles passaram a fazer com que o seu movimento se tentasse imitar as igrejas antigas, falando que as igrejas antigas só se reuniam em casas, o que é uma mentira e um exagero. E com isso eles passaram a tirar pessoas de dentro da igreja, entende? Vamos tirar vocês da igreja e levar vocês para uma casa. E nessas casas, acho que não é o exemplo do rapaz aqui, mas o exemplo clássico, nessas casas eles criam um tipo de culto mais espiritualista, mais experiencial, que não tem exatamente um estudo teológico, não tem uma Bíblia exatamente, né? Por exemplo, já vi relatos de um rapaz que frequentou esse tipo de reunião, onde ele fala que as pessoas se reúnem numa mesa, ali no máximo 4 ou 5, e eles oram para que o Espírito Santo revele o que eles têm que falar. Uma heresia que na época de João Calvino também estava atrapalhando o povo. E aí eles simplesmente abrem a Bíblia em qualquer lugar e batem o dedo e falam, é isso aqui que o Espírito Santo mandou falar. E aí alguém despreparado que não lê a Bíblia vai ser obrigado a explicar aquele texto. E é claro, né, não dá para esperar nada de um tipo de reunião dessas, além de heresias, né? E aquele encontrão com Jesus também, já viu aquele encontrão com Jesus? Parece que eles imitam isso também. Eles têm fazendas onde eles vão e fazem esse encontrão onde há muito êxtase, muita experiência psicológica e tudo mais. Então veja bem, os caras falam, você tem que sair da sua igreja porque você está no lugar errado. E aí leva essas pessoas para uma casa de alguém e faz tudo errado. Então não faz sentido, entende? Esse movimento tem influenciado pessoas no Brasil e tirado pessoas de dentro da igreja. Pessoas que às vezes serviam no ministério, pessoas que tocavam, que pregavam, estão saindo para ir para esse movimento que parece ser a igreja do primeiro século, mas adivinhe, a igreja do primeiro século não era assim. Até o segundo século havia lugares lotados de cristãos. Então você imagina que 3.000 pessoas se reuniam em uma casa, como é o caso de Atos 2,
Né? Não, né? Então eles tinham um lugar para se reunir, sim. O próprio livro sobre a história da igreja, né, o História Eclesiástica, vai falar, e eu falo sobre isso no estudo que eu comentei com vocês, tá? Vão lá e façam ele. Se vocês fizerem esse estudo 1 e 2, eu faço 3, tá? Há relatos de que havia lugares que as pessoas ficavam na rua porque não cabia dentro da igreja, tá? Isso no segundo século, tá bom? Então veja bem, não é exatamente como dizem nessas reuniões sem igrejas, tá? A realidade, ela é diferente do que ensinam. Mas é aquele negócio, né? Uma seita sempre tem um ponto de apoio que nos tira da Bíblia. Então, por exemplo, o Adventismo é a Ellen White, o catolicismo é Maria, né? As denominações pentecostais e neopentecostais são as experiências psicológicas e religiosas. E essa denominação, que fala que não tem nome, mas tem, né? Se chama a Igreja... Esqueci o nome agora da denominação. A base dela é esse, não há templos. O pequeno ídolo dela, né? É isso, não há templos. A gente vai imitar ele do primeiro século e acaba fazendo totalmente errado. Agora, para você ser um cristão e não desejar estar em uma denominação ou em uma igreja, isso soa muito estranho, tá? Porque desde o primeiro século as pessoas se reúnem para adorar a Deus. As pessoas não vão na igreja, pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês têm que tirar da mente. As pessoas não vão à igreja apenas para aprender teologia. Elas vão para adorar a Deus. O culto religioso faz parte do cristianismo, entende? Então não é questão de você já saber tudo que o pastor falou. Algumas pessoas, mas eu sei tudo que eles falam. Não é essa a questão. A questão é que nós, como igrejas de Cristo Jesus na terra, sempre nos reunimos para adorar a Deus. Nesta adoração a gente tem o culto, tem hinos, a gente tem oração, tem petição, a gente tem a leitura da Bíblia, né, a explicação, a exposição da Bíblia. Isso tudo faz parte da nossa adoração. Jesus, ele considerava isso importante, tá? Até porque quando ele fala lá sobre o perdão, né, ele fala, se você está vindo entregar o seu dízimo, sua oferta, que é parte do culto, e tem um irmão seu que você odeia ele, você tem problemas com ele, não entregue a sua oferta antes que você faça as pazes com ele. Então vai lá, faz as pazes e volta. Entende? Então, o culto religioso faz parte do cristianismo e desde o primeiro século esse culto está, sim, em um prédio com uma placa, né? Claro que naquele tempo não haviam placas, então é muito fácil falar que não tinha placa, mas se Paulo tivesse a possibilidade de colocar uma placa, provavelmente ele colocaria sim, tá bom? Não caiam no papo furado desses caras que vão tentar tirar vocês de uma igreja e levar vocês para uma casa, porque nunca foi assim na história, tá? Se a igreja se reuniu em casas, isso foi por um período de tempo curto, depois ela começou a se reunir em um lugar, sim, não tem como. Até por questões particulares, você precisa ter um lugar fixo para se reunir. As pessoas elas vão se cansando de se reunir numa casa, os donos da casa vão se cansando do trabalho e vai aumentando o número, vai ficando pequeno espaço. Tudo leva você a se reunir em um lugar próprio para isso. Se você não faz parte de uma igreja, saiba que você está pecado. Deus ele exige que estejamos juntos, tá? Só ler lá 1 Coríntios 12, 13, 14, você vai ver que o padrão do cristianismo é nos reunirmos em um lugar assim. Próxima sessão de perguntas. Esse comentário aqui é mais um comentário que vai mostrar a vocês como que nós somos mais parecidos do que diferentes, né? Vocês viram lá no vídeo que havia muitas pessoas falando mal do calvinismo, né? E detonando o calvinismo e me colocando como culpado, como se eu fosse o destruidor, né? Se eu fosse o anticristo. E isso é normal, já estou acostumado, né? Uma pessoa fez até um comentário que eu esqueci de trazer para cá, eu também esqueci dele agora. Esqueci. Aí vem o Diego e fala o seguinte: irmão, ainda mais importante que as suas explicações é o seu testemunho. Rodei por essa internet e o primeiro calvinista humilde que eu conheci foi você. Muito obrigado e eu espero que você continue contribuindo por aqui. Onde passou pela minha cabeça um calvinista pedindo desculpas? Meu coração até se animou. Sou arminiano e discordo de você em alguns pontos. Preste atenção. Mas a internet precisa de mais canais como o seu. Obrigado pelo seu conteúdo e Deus abençoe. Agora, me explica uma coisa. Como é que os haters têm razão, né, naquilo que falam
e aí vem um arminiano e doa R$ 20 pro canal. Percebo que alguma coisa está estranha, né? O Diego, ele é arminiano, ele discorda de mim, mas ele falou que ele nunca viu um calvinista pedindo desculpa. Deve ter, sim, eu também não fico procurando, né? E falou que eu sou humilde e tudo mais, essas questões eu relevo, né? Mas o que acontece? Vocês estão sendo enganados, cara. Os arminianos e os calvinistas não são tão diferentes. Então, mais uma vez, eu vou pedir a vocês, cuidado com a teologia do processo. A teologia do processo está envolvida com o arminianismo, mas ela não é arminiana. Quando um arminiano vê um calvinista falando, ele percebe que a diferença é pequena e que a gente pode viver em paz, tá bom? Mesmo sendo diferentes em algumas questões. Vocês veem, por exemplo, eu falando da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, eu falo da ACF o tempo todo, falo da King James o tempo todo. Pois bem, a BV Books, a maioria dos seus membros é batista. Eles são arminianos clássicos também. O pessoal da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que eu tenho maior parceria do mundo, eles são batistas, a maior parte deles é batista. E há presbiterianos lá no meio, mas eles vivem em paz. Então, caramba, como é que alguns arminianos exageram tanto nos comentários? Simples, eles não são arminianos. Natan Rufino, Flávio Martinez e outros aí não são arminianos. Eles são realmente ou pelagianos, semi-pelagianos, ou creem na teologia do processo, ou eles são remonstrantes, o que já está. A remonstrância está quase se tornando liberal. Eu já falei para vocês, visitem o canal, o site oficial da remonstrância, e vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Agora, se vocês dependerem só do que eu falo, fica difícil, né? É bom vocês partir para cima e pesquisar também, né? Assim todo mundo cresce junto. Então o Diego tá falando aí, ó, me elogiou aqui. Obrigado, Diego, obrigado pela colaboração, né? E obrigado pelo apoio também, porque às vezes a gente recebe menos apoio do que hater, né? E é bom ter aqui alguém apoiando. E eu volto a repetir também uma coisa, Diego, que eu falei lá, nós precisamos de canais arminianos que ensinam a doutrina de Armínio e não dos remonstrantes, tá? Porque são os remonstrantes que estão aí misturando as coisas e fazendo com que as pessoas tenham ódio do calvinismo. Então, e olha só, hein, presta atenção, quando vocês começam a ter ódio do calvinismo, vocês passam a detestar o arminianismo também, porque os dois são muito parecidos, tá? São muito parecidos. Vocês aqui não perceberam ainda as semelhanças, né? Vamos continuar aqui, presta atenção que vocês estão assistindo para não serem enganados. O Eleitos em Cristo fez um comentário que é típico, né? É típico daquele crente que não quer ler a Bíblia e quando vê alguém que estuda a Bíblia fica com aquela inveja santa e resolve atacar ao invés de se juntar, né? Então, Eleitos, eu vou convidar você, cara, se junte aos arautos do conhecimento. Se junte a nós, cara. Você vai entender por que a gente continua estudando. Se junte. E aí o seu trabalho vai ser ainda mais eficaz, tá? Ele comentou o seguinte: vocês, arautos do conhecimento, tá sendo sarcástico, eu sei. Sábios que ficam horas no escritório formulando debates ininterruptos, por que não vão para o campo pregar como Cristo debaixo de sol e chuva? Saiam desses escritórios com ar-condicionado, né? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu tô com calor. Olha só como eu tô brilhando. Eu nem pintei o cabelo, nem nada. Eu tô calor desgramado. Um calor doido. Eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho o ventilador que eu tenho aqui faz muito barulho. Eu tenho que gravar com a janela, as portas fechadas. Então, tipo assim, se eu sair vivo daqui, foi pela graça de Deus, porque eu respirei aqui dentro, tá? Mas o que acontece? Algumas pessoas têm esse problema, né? Eu não posso ver o meu irmão falando bem da Bíblia. Eu não posso. É eu que tinha que falar assim, né? Essa inveja, ela é comum. Infelizmente, ela é muito comum. E, cara, o que eu tenho pra dizer pra você é isso, cara. Venha ser um arauto do conhecimento. Eu vou até criar um canal desse, Arauto do Conhecimento, né? Por quê? Enquanto estamos, o eleito de Cristo, enquanto estamos estudando a Bíblia, nós fazemos aquilo que é certeiro já, entende? Você estuda a Bíblia, erra menos e o seu resultado é melhor também. Então, vamos supor que você está no campo pregando como Cristo pregou.
Cristo é considerado a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Então, todo o conhecimento que havia estava em Cristo, entende? E de fato, ele até estudou a Bíblia na sua época, óbvio, né? Ele cita a Bíblia, então você percebe que quando Jesus fala, ele está falando da Bíblia. Então, provavelmente, ele estudava a Bíblia também, entende? Ele também cria no só a Escritura, como a gente crê. E aí no final, né, depois que ele ressuscita, ele até fala, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento era sobre mim, entende? Era sobre mim. Agora, como é que você vai aprender isso se você não estudar, ou eleitos? Você tem que estudar, rapaz. Não adianta você vir aqui e falar, vocês se acham, não sei o quê. Ok, mas você está estudando, né? Porque olha só, as duas coisas não podem ficar separadas. Eu não posso ir para o campo sem saber nada e estudar sem fazer nada, entende? Você tem que fazer as duas coisas. Você estuda e aplica, estuda e aplica, estuda e aplica. É só assim que funciona. Quando Jesus fala lá, Jesus cita vários exemplos de pessoas que tinham que saber o que estava falando, né? Quando ele vai falar sobre ele ser a vinha e nós sermos os ramos, havia ali o próprio Deus que sabia o que estava fazendo. Para saber o que estava fazendo, você tem que aprender, né? E, claro, não estou dizendo que Deus aprende, estou falando como é que Jesus mostrava que o conhecimento é importante, né? A parábola do semeador, por exemplo, Jesus ensina a parábola do semeador, ele usa o exemplo de alguém que sabia o que estava fazendo. E é isso, você tem que saber o que está fazendo. Agora, como é que você vai saber se você não ficar aí algumas horas estudando? Quer dizer, agora a culpa é minha porque eu passo horas estudando. Veja bem, eleitos, às vezes você está na internet vendo um vídeo no YouTube e nós estamos estudando. Presta atenção, você acha que é sábio o comentário que você fez? Às vezes você vai dormir às 9 enquanto alguém está estudando até às 2 da manhã. Você acha mesmo que ele está se divertindo mais do que você? Enquanto você vê todos os lançamentos do cinema, alguém está estudando. Se você acha que isso é mais legal do que ir para o cinema, então não vá para o cinema, vai estudar. Então faça o que é melhor. Mas não, cara. Nós estamos estudando para fazer do jeito certo. E você tem que fazer a mesma coisa. Não adianta ficar dando desculpinha na internet, não. Deixa de ser preguiçoso, para de invejar e vai estudar, moleque. Sai dessa internet, sai desse YouTube, vai abrir um livro, vai ler a Bíblia, vai estudar até meia-noite, 2 da manhã, vai escrever. A gente faz isso. Agora, eu tenho culpa de ter feito isso? Que inversão maluca, né? É igual algumas pessoas vieram criticar no vídeo porque eu mostrei que os arminianos às vezes mentem para vocês, né? Algumas pessoas tentaram fazer parecer com que eu fosse o culpado de eles terem sido enganados, né? Não é assim que funciona. É complicado ter gente assim, mas a internet tá cheia. Então, eleitos, para de preguiça, para de ficar escrevendo besteira e vai estudar, toma um rumo na sua vida. E aí vai pro campo fazer o que você quer, o dom que Deus te dá é problema seu. Se você vai ficar, né, estudando e gravando, ou na igreja pregando, ou no campo pregando, isso é problema seu, não tem nada a ver com isso. Então, mas antes de fazer isso, estude. Estude porque se você estudar, você vai fazer melhor do que você tem feito, tá? O Fernando Cordeiro, ele fez um comentário positivo, né? E eu tenho que trazer os comentários positivos para vocês não acharem que todo mundo odeia o canal. Eu fico feliz por causa disso aqui também, né? Ele comentou o seguinte, ó. Irmão, eu lhe digo para que não deixe que esses estereótipos atrapalhem a sua visão. É claro que sempre haverá exceções, como em qualquer pecado ou comportamento. Mas sou presbiteriano e não vejo nada dessa suposta arrogância que as pessoas falam. Pelo contrário, conheço calvinistas amáveis e que têm Cristo estampado em suas faces. As pessoas tendem a julgar por aquilo que vem na internet, mas isso não é o mundo real. Aqui existem pessoas interessadas apenas na audiência, ou seja, pessoas que só querem atrair likes, né? Algumas delas bastante incomodadas com o fato de que as pessoas têm abandonado seitas, não pelo seu trabalho apologético, mas pela pregação bíblica de calvinistas bem conhecidos. Verdade. Olha, tá elogiando nosso canal e eu não vou deixar que esses estereótipos atrapalhem a minha visão, tá? Pelo contrário, eu vou usar isso para mostrar a verdade para eles também, tá bom? Essa é a minha intenção. Agora, realmente, muitos grupos religiosos estão incomodados com o fato de que as pessoas estão
abandonando essas seitas, esses grupos, entende? Então, de repente, uma pessoa descobriu o que são os dons, né? Pela exposição da Bíblia, e não pelo que alguém viu ou sentiu, mas pela Bíblia, né? E aí esse cara percebe que, caramba, a Bíblia é diferente do que me falaram a vida toda. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo disso. E aí, óbvio, ele vai sair dessa seita, entende? Olha só, a Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, por que que aquele fulano de tal fala diferente do que está na Bíblia? Alguma coisa está errado. E é isso que a gente quer mostrar, que alguma coisa está errado mesmo. Você tem que sair da seita. Então, essas igrejas que têm outras revelações, que têm outros heróis que não sejam os da Bíblia, né? Elas precisam ser abandonadas mesmo. Agora, quando isso começa a acontecer, os líderes ficam loucos, eles passam a odiar. Por isso que nós somos odiados, né? Nós não somos odiados porque pregamos a Bíblia, nós somos odiados porque as pessoas estão acreditando na Bíblia e abandonando eles, entende? E é claro que se isso está acontecendo, nós precisamos continuar acontecendo. Eu não me coloco como principal, nem como mais famoso, nem como melhor, porque eu não sou, definitivamente eu não sou, eu tenho um monte de problemas que me atrapalham a falar melhor, pregar melhor e tudo mais, mas eu conheço bons calvinistas aí, e hoje, ultimamente, falar a verdade para vocês, eu tenho ouvido muito o Paulo Júnior. Eu acho que o Paulo Júnior melhorou muito, melhorou 110% a pregação dele, sabe? Não que eu seja melhor do que ele, mas que no passado ele não era tão bom como ele tá agora, entende? Em relação a ele mesmo, não em relação a mim. E eu tenho ouvido muito Paulo Júnior, gostado muito do conteúdo dele, já ouvi muito Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Ultimamente eu tô gostando muito do Paulo Júnior, tá? Ele tá falado muito bem. E é um cara que já foi perseguido por isso, entende? Mas eu já falei mal do Paulo Júnior, mas agora olhando ele falar, ouvindo a pregação dele, caramba, o cara tá falando realmente que tá na Bíblia e tá fazendo ótimas aplicações, coisas que eu consigo vivenciar hoje, experimentar hoje através da pregação do Paulo Júnior também. Então isso acontece mesmo, cara. E isso aí é tipo, nós estamos pegando fogo agora. E aí cada vez que um hater vem aqui, ele joga mais combustível nesse fogo, ao invés de apagar, ele só esquenta mais, né? E vamos que vamos. A gente não vai parar, tá bom? Aqui tem dois comentários. Um comentário contrário do outro, né? O Francisco Assis, ele comentou o seguinte, ó. Fui arminiano e pentecostal por 23 anos. Eu também fui arminiano e pentecostal durante até os 15 anos, quando eu abandonei a igreja, até mais ou menos. Quase fiquei louco, conheci a reforma e não tenho dúvida de que fui enganado por 23 anos. Então é isso aí, tá vendo? E é o Francisco que está falando, e ele tem experiência para falar. 23 anos de experiência não é da noite pro dia, pessoal. O cara passou a vida inteira sendo enganado, e aí ele conheceu a Reforma Protestante, a história da Reforma, provavelmente por um autor de história e não por um arminiano, né? E aí agora ele entendeu. Então faça o mesmo dele. Mas eu corro o risco de ser convertido? Não, pô, você só vai entender a verdade, não é para você ser convertido. A intenção é que você entenda. Não que você seja convertido, né? Eu vou ficar feliz se você for convertido, mas isso não é relevante. O que você tem que saber é a verdade, tá bom? E aí o Emanuel Batista, né, ele comentou o seguinte: as eternas defesas do calvinismo. O Dr. Flávio Martinez é um expositor da Bíblia. Não sei, né? Falta ao irmão ler Calvino e seus intérpretes e verá que tudo que foi dito pelo Martinez é verdade. Então, aí que eu falo para você, Manuel, justamente por ter lido os calvinistas e Calvino, é que eu tenho absoluta certeza de que o Martinez está errado, entendeu? É o inverso. Aí fica a minha pergunta, você leu também ou você só acreditou no que o Martinez falou que leu? Porque quando o Martinez vai citar livros, ele não foi uma vez apenas, ele citou livros de ateu, ele citou livros de liberais, entendeu? Então, e ele não citou exatamente livros de calvinistas, né? Ele só cita livros esquisitos, né? Agora, quando você lê Calvino por sua própria conta, né, e risco, você vai entender que há alguma coisa diferente entre o que Calvino falava e escrevia e o que o Martinez fala, sabe? Parece que as coisas não bate, né? No próprio vídeo que eu comentei para vocês, vou repetir de novo, Manuel. Calvino, ele fala que o decreto da salvação, né, esse decreto da queda, aliás,
ele considera um decreto horrível, entende? Olha só, você acha que Calvino falaria isso alguma vez? Mas Calvino falou, escreveu, tá lá nas Institutas. Então é diferente você acreditar no Martinez porque ele leu e você acreditar no Martinez porque você leu, entendeu? Que eu quero que você leia. E aí vai lá e vê o Martinez, você vai ver que não faz sentido o que ele está falando. Inclusive há muitas coisas, agora estão aumentando o nível, né? Aumentando não, estão baixando o nível. Agora disseram que a gente é gnóstico, né? Disseram que nós somos gnósticos, de que Agostinho, ele era pagão e que não sei o que, veja bem. É um monte de história para você deixar de ser calvinista, cara. Mas alguém pega a Bíblia e lê com você para te mostrar que não existe o que a gente ensina? Não, claro que não. Eu vejo os vídeos desses caras, eu vou lá ver. É sempre a lógica e a razão humana contra o calvinismo. Nunca é a Bíblia contra o calvinismo, entendeu? E aí quando alguém cita a Bíblia, geralmente é 3 ou 4 versículos que nós já explicamos, lendo todo o contexto do texto, né? E aí, vou lembrar vocês, estamos acabando o vídeo, ó. Texto e contexto. Aprenda a ler a Bíblia, pessoal, ó. Aprenda a ler a Bíblia. Continue arminiano se você quiser, a opção é sua, né? Mas aprenda a ler a Bíblia. Então, respondendo aqui mais uma vez, Emanuel, é justamente por ler Calvino e livros calvinistas que eu considero que o Martinez não entende do que ele está falando, tá bom? É o contrário, é o contrário. Agora, eu convido você a fazer o mesmo, já que você está falando para mim fazer, faça o mesmo também. Para encerrar, tem 2 pontos aqui importantes. O Emerson e o Magister Alex. Eu acho que é Magister Alex, né, o nome dele. Ele comentou o seguinte, tô dando uma olhada aqui, porque se for minha esposa, pessoal, eu vou ter que dar uma pausa aqui para lá, né? Não. Ele comentou o seguinte, ó, o Emerson Cunha, vocês calvinistas abordam muito a área acadêmica e esquece que o evangelho é mais no dia a dia. Emerson, você, aqui no meu canal, a gente tem uma matéria muito interessante, cara, que vai falar sobre... isso tá no livro... Tá aqui, ó, Doutrinas da Graça. Né? Aqui em Doutrinas da Graça tem um estudo sobre os 5 pontos da graça de Deus. Preste atenção. Isso aqui eu acho que tá liberado para todo mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Tá liberado para todo mundo, tá? Você pode ir lá e assistir se você quiser. Se chama Doutrinas da Graça, tá? Olha o que tem aqui como primeira parte do nosso ensino, ó. Inclusive, isso está no livro Diário de Bordo 85 também, tá? Em texto completo para vocês lerem lá. O que são doutrinas? Entendeu? Então, quando você fala que vocês abordam muito a área acadêmica, nós estamos falando sobre a área onde trata do que você pensa, do seu estudo teológico. Qual é a conclusão que você chega quando estuda? A conclusão é que você vive o que você sabe, entendeu? Você não vive uma coisa que você não sabe. Quando você vai para o evangelho ele é tanto acadêmico quanto prático. Mas você não consegue ser prático se você antes não passou pela parte acadêmica. Você vai fazer tudo que você quer e talvez um dia perceba que não era isso que Deus queria que você fizesse. Entendeu, cara? Então é importante você entender que as suas ações é um conjunto de doutrinas. E aí eu te pergunto, quais são as doutrinas que você segue? Você sabe quais são? A maioria das pessoas não sabe o que crê. Então aqui, essa série de vídeos aqui, tá liberado para todo mundo, tá? Primeiro, o que são doutrinas? Parte 1 e parte 2. Vocês vão entender muito bem por que vocês não podem abandonar a academia para viver um evangelho prático, e vocês não vão viver um evangelho prático abandonando a academia, tá? Não vão conseguir viver um evangelho de verdade do dia a dia sem passar pela área acadêmica. É por isso que existe cultos nas igrejas, pregações nas igrejas, escola dominical. Sempre existiu isso, por quê? Porque as pessoas precisam ser doutrinadas para entender o que é a nossa religião. Já lá em Atos 2, a igreja crescia no ensino dos apóstolos. Entende? Olha só, havia um ensino que era passado. Esse ensino, Emerson, é a parte acadêmica, tá? Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho, mas não é só isso.
entende? Ensinando-os, né, a guardar aquilo que eu ensinei. Isso é essa parte acadêmica, você tem que ter ela para cumprir o restante, senão você não vai fazer do jeito que Deus quer. Agora, você considera que é importante fazer o que Deus quer do jeito que Ele quer? Aí, meu amigo, bem-vindo à área acadêmica do cristianismo, tá? Aí você vai aprender a fazer exatamente isso. O Magister Alex comentou o seguinte, isso aqui ele está comentando num vídeo, vou até indicar para vocês, onde eu comparo a tradução bíblica usada pelo N.T. Wright, né, o pastor da NPP. Ele tem uma tradução bíblica própria, né? E aí, você que veio até o final do vídeo, já comenta aqui embaixo, eu prefiro a CF, coloca assim, eu prefiro a CF, e aí eu vou entender que você assistiu até o final. O N.T. Wright, para proteger a NPP, ele não usa NVI, ele não usa NAA, não. Ele tem uma tradução bíblica própria, entendeu? A grande jogada dele é essa. Ele mesmo traduz do grego, do hebraico, do jeito que ele quer. Mas é claro que isso é uma desonestidade enorme, porque você está forçando a Bíblia a concordar com o que você ensina, né? E aí o Magister Alex comentou o seguinte, aí depois vem outros caras e já fazem uma nova tradução, baseada nesse texto do N.T. Wright, de acordo com o que eles acham melhor. E vai perdendo completamente qualquer ponto de contato com os textos originais. E, Alex, é exatamente isso que está acontecendo hoje. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer, com base no que pensam e acham que estão fazendo teologia crítica textual e não estão. É justamente por isso que eu prefiro ficar com os textos clássicos e tradicionais, entendeu? Porque eles mantêm aquele pensamento da época que a igreja não era contaminada pelo liberalismo, pelo humanismo, entende? Por mais que era uma Bíblia católica naquela época, é uma Bíblia que surge antes do iluminismo e do liberalismo, como já tem vídeo aqui sobre isso, tá? Então é por isso que é importante a gente ficar com os clássicos, nesse caso aí, da religião cristã. Olha só, em tanto de comentário, ficamos 40 minutos respondendo comentários aqui, e eu ainda não tô vendo o seu like aqui, a sua curtida. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal e vai ter mais vídeos agora aqui no canal. Eu vou tentar gravar um vídeo sobre o que é ser calvinista, mas lembrando que tem um vídeo liberado para vocês da área de membros aqui na descrição do vídeo, tá? Vou ficando por aqui, tem mais coisa para gravar agora sobre Bíblias, né? Vou gravar para lá também. Fiquem todos com Deus e tchau!